Boa tarde, irmãos. Satisfação estar aqui com vocês. Vamos falar do karma, mas sob o ponto de vista do Karma Yoga. Este livro, que é do Swami Vivekananda, e é bastante interessante, que é do ponto de vista do Advaita Vedanta. E costuma-se dizer que é muito perigoso ter um pouco de conhecimento sobre o karma. É bom conhecer o karma profundamente. Eu acho que a gente já tem um bom conhecimento do karma, e eu acho que essa abordagem aqui do Swami Vivekananda vai nos ajudar a aprofundar esse conhecimento que nós temos do karma. Fernando, estou conseguindo aqui passar o... Clique com o mouse, Pronto. aí passou. Pronto. Obrigado, Fernando. Aí ele começa dizendo o seguinte: o karma, a palavra karma é derivada da palavra sânscrita kri, que significa fazer. Toda ação é karma. Em termos técnicos, essa palavra também refere-se aos efeitos das ações. Metafisicamente, significa os efeitos das ações das quais nossas ações passadas foram as causas. Mas, em termos de karma yoga, temos a ver simplesmente com a palavra karma significando trabalho. Veja que é um conceito completamente novo. A meta da humanidade é o conhecimento. Este é o único ideal colocado perante nós pela filosofia oriental. Não é o prazer a meta do homem, mas o conhecimento. Prazer e felicidade terminam. É um erro supor que o prazer seja a meta. A causa de todas as misérias que o mundo tem e que os homens tolamente acreditam é o prazer e a busca pelo prazer, sendo esse o ideal pelo qual devem se esforçar. Depois de certo tempo, o homem descobre que não é a felicidade, mas o conhecimento rumo ao qual ele está indo. Essa é a meta do homem. E que tanto o prazer quanto a dor são grandes instrutores. E isso ele aprende tanto do bem quanto do mal. Nós já vimos até aí outras palestras da própria Cerame mesmo. Então, o bem e o mal, muitas vezes o mal ensina mais do que o bem, como nós vamos ver aqui. À medida que dor e prazer passam perante a alma, deixam sobre ela diferentes quadros, e o resultado dessas impressões combinadas é o que chamamos de o caráter do homem. Então, essa combinação desses quadros que passam perante a mente formam o caráter do homem. Se você pegar o caráter de qualquer homem, ele é, na verdade, apenas o agregado de tendências, a soma total das inclinações de sua mente. Você descobrirá que a miséria e a felicidade são fatores iguais na formação do caráter. Bem e mal têm parcelas iguais na moldagem do caráter e, em alguns casos, a miséria é um instrutor maior do que a felicidade. Entenda-se por miséria as frustrações, as dores físicas, emocionais, morais, né, os erros, os desencontros, os desenganos, né, tudo isso são a miséria. Então, o mal, mas tem uma causa. Então, ao estudar os grandes personagens que o mundo produziu, ouso dizer, na vasta maioria dos casos, descobrir-se-ia que foi a miséria que ensinou mais do que a felicidade. Foi a pobreza que ensinou mais do que a riqueza. Foram os golpes que fizeram brotar o fogo interior mais do que os elogios. Ora, esse conhecimento, ademais, é inerente ao homem. Nenhum conhecimento vem de fora, tudo está dentro. Então, todo conhecimento que existe está dentro de nós. Não existe nada fora de nós. Aquilo que dizemos que o homem conhece, na verdade, e em termos estritamente psicológicos, deve ser o que ele descobre, ou seja, aquilo que ele desvela, aquilo do qual ele retira o véu. O que o homem aprende é o que ele realmente descobre, ao retirar a cobertura que envolve sua própria alma, que é uma mina de conhecimento infinito. Dizemos que Newton descobriu a gravitação. E será que ela estava sentada lá no cantinho esperando ele passar? Diz: oi, Newton, olha eu aqui. Não, estava em sua própria mente. Chegou o momento e ele a descobriu. Todo conhecimento que o mundo já recebeu vem da mente. A biblioteca infinita do universo está em sua própria mente. O mundo externo é simplesmente a sugestão, a ocasião. Eu diria que é a causa instrumental.
o que existe fora de nós não é absolutamente o que nós imaginamos ser. Tudo está dentro de nós. A mente transforma tudo, justamente com os indrias, e lança para fora, que nós chamamos de o mundo à nossa volta. Então, a queda da maçã deu a sugestão a Newton e ele estudou em sua própria mente. Ele rearrumou os elos prévios de pensamento e descobriu um elo novo entre eles, a que chamamos de gravitação. Então, não estava na maçã, também não estava em qualquer coisa no centro da Terra. Todo conhecimento, portanto, secular ou espiritual, está na mente humana. Em muitos casos, não é descoberto e permanece oculto. E quando a cobertura é lentamente retirada, dizemos que estamos aprendendo. E o progresso do conhecimento ocorre pelo progresso desse processo de descoberta. O homem de quem o véu está sendo levantado é o que tem mais conhecimento. O homem em quem estiver onde está firmemente agarrado, ele é o ignorante. E no homem em que ele foi totalmente retirado, bem, esse é aquele que tudo sabe. Ele é onisciente. Então, essa retirada dos véus, ao livro do senhor de Narajadasa, 7 véus sobre a consciência. À medida que cada véu desse é desvelado, é retirado, nós nos afastamos da periferia para o centro de toda a vida. Então, a periferia é justamente o mundo da ilusão em que estamos vivendo. Inclusive, fizemos 3 palestras sobre esse mundo, ou seja, o mundo de Maia, o que significa. Houve homens, muitos homens oniscientes, e acredito que ainda haverá muitos. E haverá miríades deles nos ciclos vindouros. E tal como o fogo numa pedra de isqueiro ou na cabeça de um palito de fósforo, o conhecimento existe na mente. A sugestão é a fricção que põe o fogo para fora. Então, essa sugestão, então, é a causa instrumental. Então, isso é que faz com que desperte no homem, comece a despertar o fogo da alma. O mesmo ocorre com todos os nossos sentimentos, ações, nossas lágrimas, nossos sorrisos, nossas alegrias, tristezas, nosso choro e riso, nossas maldições e bênçãos, nossos elogios e nossas culpas. Se calmamente estudarmos nossos próprios eus, poderemos descobrir que todas essas coisas foram trazidas para fora de nós pelos muitos golpes, esses golpes que a vida nos dá. O resultado é aquilo que somos hoje. Todos esses golpes juntos são chamados karma. Então, o karma então, seria o conjunto de todos esses golpes que a alma recebe. E esse karma significa trabalho, ação. Todo golpe mental e físico que é dado em nossa alma, por meio do qual, por assim dizer, o fogo é dela extraído, e por meio do qual nosso poder e conhecimento são descobertos, é karma. Essa palavra sendo usada no seu sentido mais amplo. É aí que eu digo que nós tínhamos uma ideia de karma no sentido mais restrito. Estamos ampliando, então, agora, essa ideia do karma. E assim, estamos todos praticando karma o tempo inteiro. Eu estou falando com vocês, isso é karma. Vocês estão ouvindo? Isso é karma. Nós respiramos, isto é karma. Nós caminhamos, isto é karma. Tudo que fazemos, físico, mental, é karma e deixa sua marca sobre nós. Há certos trabalhos que são, por assim dizer, um agregado, a soma total de inúmeros trabalhos menores. Se permanecermos perto da orla e ouvirmos o barulho das ondas arrebentando contra as pedras, pensamos que é um barulhão enorme. Mas, na verdade, cada onda é composta por milhões e milhões de ondinhas pequenas. E cada uma dessas ondinhas faz o seu barulho particular. Mas o que é que nós ouvimos? É a somatória, o conjunto de todos esses barulhos, de todas essas ondinhas, que formam aquilo que nós chamamos de a grande onda, esse turbilhão que chega até nós. De modo semelhante, cada pulsação do coração é trabalho. Certos tipos de trabalho nós os sentimos e eles se tornam tangíveis para nós. Eles são, ao mesmo tempo, como um agregado de inúmeros pequenos trabalhos. Então, na realidade, não há um grande trabalho a ser feito. Há pequenos trabalhos que devem todos ser muito bem feitos. São esses pequenos trabalhos que vão compor aquilo que nós podemos chamar, no final, quando tudo estiver pronto, o grande trabalho.
Se você quer realmente julgar o caráter de um homem, não olhe para o seu desempenho. Todo tolo pode se tornar um herói de um momento para outro. Observe o homem realizar suas ações mais comuns. Essas são, na verdade, as coisas que lhe falarão do verdadeiro caráter de um grande homem. Então, o grande homem, então, seria aquele que cumpre fielmente tudo aquilo a que se propõe. Nesse livrinho, o Jorge já leu hoje os excertos aí, temos aqui, no dia 25 de maio, o seguinte, palavra do mestre. Parece-vos pouca coisa que o ano passado tenha sido consagrado. Está aí na tela. Apenas aos vossos deveres de família? Porém, que motivo melhor para a recompensa, que melhor disciplina do que o diário e repetido cumprimento do dever? Então, isso aí são os trabalhos diários. Então, é como a formiguinha, passo a passo, pouco a pouco, é que você vai fazendo a grande obra, o grande trabalho. O dever do teosofista é igual ao do lavrador. Abrir os sulcos, não é esse. É agora aqui, dia 29. Acredite, meu discípulo, o homem ou a mulher colocados pelo karma em meio de pequenos e nítidos deveres, sacrifícios e atos de bondade, por meio desses fielmente cumpridos, se elevará à mais ampla medida do dever, do sacrifício e da caridade para com toda a humanidade. Então, nós vemos aqui que isso é karma. Então, é esse trabalho que nós temos que fazer. Então, é o fiel cumprimento do dever. É cumprir aquilo, tudo com que nos comprometemos. Então, grandes ocasiões instigam até mesmo os seres humanos mais baixos não significa que sejam pessoas vis, né? Mas com ideias ruins, algum tipo de grandeza. Mas o homem verdadeiramente grande é somente aquele cujo caráter é sempre grande, o mesmo, onde quer que ele esteja. O karma, no efeito que produz sobre o caráter, é o maior poder que o homem pode e tem que lhe dar. O homem é, por assim dizer, um centro e está atraindo todos os poderes do universo para si. E neste centro ele está fundindo todos eles e novamente os está enviando para fora numa grande corrente. Esse centro é o homem real, o todo-poderoso, onisciente. É o que o Jorge falou aí no início, né? Que nosso eu superior, ele é o nosso eu superior. Nós somos o eu superior. Nós temos o costume de inverter as coisas. Na realidade, nós somos o eu superior. A personalidade é algo que nós usamos, mas achamos que somos uma personalidade e achamos que nós temos que fazer o nosso eu superior. Não, nós somos o eu superior. Não existe nada além do eu superior. E ele é esse homem real, todo-poderoso, onisciente. Ele atrai todo o universo para si. Bem e mal, miséria e felicidade, tudo está correndo para ele e se agarrando a ele. E a partir deles, ele molda a poderosa corrente de tendência chamada caráter e lança para fora. Então, esse lançar para fora é essa interação com o ambiente que nós temos. Então, essa interação se dá através dos bhutas e dos indriyas. Que vêm a ser os bhutas? São os elementos, né? Então, os elementos em seus vários graus, né? E os indriyas são os sentidos e os órgãos dos sentidos. Então, os karma-indriyas são os órgãos do sentido. E os gnanendriyas são os sentidos em si. A visão, por exemplo, é um sentido. Mas para que ela ocorra, é preciso que haja o órgão da visão, que é o olho. Então, não é o olho que vê. O cego tem olho e não vê. Então, não é o olho que vê. O surdo tem ouvido e não ouve. Então, não é o ouvido que ouve. Então, por algum motivo, essa interação deixa de ocorrer e o eu, ele não tem esse acesso visual, auditivo, etc., etc. Como ele tem o poder de atrair qualquer coisa, ele tem também o poder de lançar para fora. Então, por isso, o ser humano é um ser gregário. Ele precisa estar em companhia dos seus pares. Todas as ações que vemos no mundo, todos os movimentos na sociedade humana, todos os trabalhos que vemos à nossa volta, são simplesmente a exibição do pensamento, a manifestação da vontade do homem. Máquinas, instrumentos, cidades, navios, homens de guerra, todas essas coisas são simplesmente a manifestação da vontade do homem.
E essa vontade é causada pelo caráter. E o caráter é produzido pelo karma. Tal como é o karma, é a manifestação da vontade. Os homens de vontade forte que o mundo produziu foram todos grandes trabalhadores, almas gigantescas, com vontades suficientemente poderosas para revirar mundos. Vontades que conquistaram pelo trabalho persistente através de eras e eras. Uma vontade gigantesca como a do Buda ou de Jesus não poderia ser obtida em apenas uma vida, pois sabemos quem foram seus pais. Não se tem notícia ou conhecimento de que os pais deles disseram alguma vez alguma palavra pelo bem da humanidade. Milhões e milhões de pequenos carpinteiros como José se foram. Milhões e milhões ainda estão vivendo. Milhares e milhares de pequenos reis como o pai do Buda estiveram no mundo. Se fosse um caso apenas de hereditariedade, como explicar a este pequeno príncipe que não foi talvez obedecido por seus próprios criados, sendo transformado nesse filho a quem metade do mundo adora? Então, o Senhor Buda, no Oriente, metade daquele povo lá tem o Buda como a divindade máxima. Como explicar o abismo entre o carpinteiro e seu filho, a quem milhões de seres humanos adoram como Deus? Isto não pode ser solucionado pela teoria da hereditariedade. A vontade gigantesca que Buda e Jesus lançaram sobre o mundo, Jesus, o Cristo, de onde veio? De onde veio o acúmulo de poder? Deve ter estado lá através das idades, tornando-se cada vez maior, até que arrebentou sobre a sociedade num Buda ou no Jesus, até o dia de hoje. Então, esse acúmulo se dá vida após vida. Nada acontece de uma hora para outra, de repente. Quando o indivíduo, de repente, se ilumina, é porque ele já vem trilhando esse caminho há muito tempo. Então, nada ocorre assim, de repente. Tudo é fruto de um trabalho intenso. E eu acho que nós, como teosofistas, estamos começando a dar esses primeiros passos. Tudo isso é determinado pelo karma, pelo trabalho. Ninguém consegue nada a não ser que eu conquiste. Esta é uma lei eterna. Podemos, às vezes, pensar que não é assim, mas, a longo prazo, nós acabamos por nos convencer. O homem pode lutar toda a sua vida por riquezas. Ele pode trapacear milhares de pessoas, mas descobre, finalmente, que não merecia tornar-se rico e sua vida, então, torna-se um problema. Torna-se um aborrecimento para ele. Podemos continuar acumulando coisas para o nosso desfrute físico, mas somente aquilo que conquistamos é que é verdadeiramente nosso. Um tolo pode comprar todos os livros do mundo e eles ficarão na sua biblioteca, mas ele só conseguirá ler aqueles que merecer. Esse merecimento é produzido pelo karma. E o homem pode não ter livro nenhum e encontrar uma meia folha de um livro rasgado. E aquilo ali vai despertar nele a sua natureza interna. E ele vai correr atrás e um dia ele vai ter uma biblioteca de todos os livros que ele merece. E vai seguir o caminho. Então, o nosso karma determina o que merecemos e o que podemos assimilar. Veja a importância dessa afirmação. O que podemos assimilar? E as pessoas entram por várias veredas, né? Mas não conseguem assimilar tudo. Então, é melhor que ela tenha um norte, saber o que seguir. É muito melhor do que estar perdendo. O indivíduo que frequenta lugar A, B, C, D, etc. Não adianta nada. Tem que ver a sua capacidade de assimilação. Nós somos os responsáveis pelo que somos. E o que quer que desejemos ser, temos o poder de nos tornar. Se o que somos agora é resultado de nossas ações passadas, segue-se daí, certamente, que o que quer que desejemos ser no futuro pode ser produzido por nossas ações presentes. Então, está na hora de botar o pé na estrada. Assim, temos de saber como agir. Isso é que é importante. Como agir? Aí você dirá, qual a utilidade de aprender a trabalhar? Todo mundo trabalha de uma maneira ou de outra nesse mundo. Mas existe algo como malbaratar as nossas energias, desperdiçar, jogar fora a energia. Com relação ao Karma Yoga, o Bhagavad Gita diz que é trabalhando com inteligência e como ciência. Então, tem que saber trabalhar. Sabendo como trabalhar, pode-se obter os melhores resultados.
você deve lembrar que todo trabalho é simplesmente trazer para fora o poder da mente que já está lá, ou seja, despertar a alma. O poder está dentro de todo homem, como também o conhecimento. Os diferentes trabalhos são como golpes para os trazer para fora, fazer com que esses gigantes despertem. Então, eis aí como podemos aprendemos como despertar, fazer despertar na alma. Então, os golpes que a vida vai nos dando é que isso que vai fazendo com que despertemos internamente e trabalhemos corretamente em busca, em direção, como ele diz, a esse conhecimento que haverá de nos libertar. O homem trabalha com vários motivos. Não pode haver trabalho sem motivo. Algumas pessoas querem conseguir fama. O que é que elas fazem? Trabalham pela fama. Outras querem dinheiro. Trabalham pelo dinheiro. Outras querem poder. Trabalham pelo poder. Outras querem chegar ao céu. Trabalham com esse objetivo. Outras querem deixar um nome quando morrem, como fazem na China, onde nenhum homem obtém um título até que esteja morto. Ora, e essa, afinal, é uma coisa melhor de se fazer do que acontece aqui entre nós, no Ocidente. Quando o homem lá faz algo de muito bom, eles dão um título de nobreza ao seu pai, se estiver morto. Se não estiver, ao seu avô. Algumas pessoas trabalham por isso. Alguns dos seguidores de certas seitas maometanas trabalham toda a vida para, quando morrerem, se construa um túmulo para eles. Trabalhar para construir um túmulo. Conheço seitas entre eles que, logo que uma criança nasce, um túmulo é preparado para ela. Entre eles, esse é o trabalho mais importante que o homem tem de fazer. E quanto maior e mais refinado o túmulo, mais rico supõe-se que seja o homem. Então, é um display de riqueza. Outros trabalham como penitência, fazem todo tipo de coisas mais e depois erigem um templo, dão alguma coisa aos sacerdotes, uma grana, para os comprar e deles obter um passaporte para o céu. Eles pensam que esse tipo de beneficência irá purificá-los e que seguirão completamente livres, apesar de sua pecaminosidade. Tais são alguns dos vários motivos para o trabalho. Então, trabalha-se por vários motivos. Dificilmente o homem trabalha sem motivo. Mas existe o trabalho por amor. Trabalhar por amor. Há algumas pessoas que são realmente o sal da terra em cada país e que trabalham por amor ao trabalho, que não se preocupam com nome, fama, ir para o céu, coisa nenhuma. Trabalham apenas porque a boa vontade vem disso. Há outros que fazem bem aos pobres e ajudam a humanidade a partir de motivos elevados, porque acreditam em fazer o bem e amam o bem. Via de regra, o motivo para nome e fama raramente trazem resultados imediatos. Eles chegam a nós quando estamos velhos e quase acabados pela vida, já moribundos. A gente pode ver a maioria desses prêmios Nobel. Cada vez você vê já como estamos já velhinhos, né? Mas trabalharam a vida inteira para merecer. Se um homem trabalha com qualquer motivo egoísta em vista, ele não ganha nada? Sim, ele ganha. Ele ganha o mais elevado. O altruísmo é o que mais vale a pena. Só que as pessoas não têm muita paciência para praticá-lo. Vale mais a pena do que também do ponto de vista da saúde. Amor, verdade e altruísmo não são meramente figuras morais de linguagem. Formam o nosso mais elevado ideal, porque neles jaz uma manifestação de poder. Em primeiro lugar, um homem que consegue trabalhar durante 5 dias, ou mesmo 5 minutos, sem qualquer motivo egoísta, sem pensar no futuro, no céu, castigo, qualquer coisa desse tipo, tem em si a capacidade de se tornar um poderoso gigante moral. É difícil de fazer, mas no âmago de nossos corações sabemos o seu valor e o bem que traz. É a maior manifestação de poder, esta restrição tremenda. A autorrestrição é uma manifestação de poder maior do que toda a ação de saída. Interessante essa colocação, porque quando ele fala aqui na autorrestrição, um poder maior do que toda a ação de saída é a manifestação do caráter, é justamente no livro dos Yoga Sutras de Patanjali, essa autorrestrição são autorrestrições, são 5, são chamadas de o grande voto, né? São os 5 yamas, né? Ahimsa, ou seja,
é inofensividade, veracidade, honestidade, castidade e não possessividade. É dizer não a essas coisas. Então, essa autorrestrição é importante. E outra coisa, a autorrestrição significa a ação da vontade, ou seja, algo que vem de nossa alma, que vem de dentro. Porque há um conceito, não é filosófico, é um conceito da psicologia, da filosofia, da psicologia, que diz que não se deve restringir, né? Ou seja, eles usam outro termo parecido, mas a restrição, quando ela vem de fora, é uma coisa, né? Quando vem de dentro, é a ação da vontade. É aquilo que a gente quer. A gente sabe por que está fazendo. E não é algo que nos é imposto. Então, ele diz aqui que uma carruagem com 4 cavalos, ela pode descer a ladeira abaixo desenfreada. Ou então, o cocheiro pode controlar os cavalos. Então, qual é a manifestação de poder? Deixar os cavalos seguir desembestadamente ou segurá-los, refreá-los? Uma bala de canhão, diz ele aqui, voando pelos ares, viaja uma grande distância e cai. A outra é interrompida no voo por uma parede, e o impacto gera calor intenso. Então, toda a energia que segue o motivo egoísta é desperdiçada. Isso aí é aquele que ele falou antes, né? Saber como trabalhar, para não desperdiçar energia. Não fará com que o poder retorne para você, mas se for restringida, resultará no desenvolvimento do poder. Esta vontade autocontrolada tende a produzir uma vontade poderosa, um caráter que faz um Cristo ou um Buda. Os tolos, no entanto, querem governar a humanidade. Mesmo um tolo pode governar o mundo inteiro, se ele trabalhar e esperar. Que ele, então, espere alguns anos, restringe essa tola ideia de governar, e quando essa ideia tiver desaparecido totalmente, aí sim, ele será um poder no mundo. A maioria de nós não consegue ver além de uns poucos anos à frente, exatamente como alguns animais não conseguem ver além de uns poucos passos. Ou seja, esse nosso mundo é apenas um pequeno círculo estreito, e nós não temos a paciência de olhar além. E assim tornamos-nos imorais e maus. Esta é a nossa fraqueza, a nossa impotência. Mesmo as formas inferiores de trabalho não devem ser desprezadas. Deixe-se que o homem, que não tem maior conhecimento, trabalhe com fins egoístas, por fama, nome, etc. Todos devem tentar sempre seguir rumo a motivos cada vez mais elevados e compreendê-los. Temos o direito de trabalhar, mas não aos frutos do trabalho. Deixe-se os frutos em paz. Por que nos preocuparmos com resultados? Se você deseja ajudar o homem, jamais pense em qual deve ser a atitude do homem para com você. Se você ficar esperando que ele te agradeça, a sua ação já foi um desperdício de energia. Se você quiser fazer um grande trabalho e bom, não se preocupe em pensar em qual será o resultado. Então, tem uma passagem no livro do Sr. Leadbeater, a vida interna, acho que é a vida interna, que ele diz: nunca esteja ocupado demais para não observar uma mão que se eleva pedindo ajuda. E a senhora Blavatsky, na voz de silêncio, ela diz que não seja o ferro-sol ou o vento a secar as lágrimas nos olhos daquele que sofre, mas tu, pois estas são as lágrimas que regam os campos da caridade imortal. Então devemos estar atentos. Nós estamos no mundo para servir o mundo, não para nos servir, contrariamente do que a maioria das pessoas pensam. E essa formação do caráter vem justamente a partir dessas restrições, dessas autorrestrições. E aí surge uma questão difícil neste ideal do trabalho. A atividade intensa é necessária, devemos trabalhar sempre. Não podemos viver um minuto sem trabalho. E o que acontece com o repouso? Ou seja, aqui está um lado da luta pela vida. Trabalho no qual somos rapidamente envolvidos como num turbilhão. Então, o trabalho nos envolve. Mas e a pessoa se perde. Ou seja, aquela que trabalha por fins egoístas. E aqui está o outro lado. O de uma renúncia calma, retirante. Ou seja, aquele que não trabalha em busca de resultados, praticamente não é trabalho. É algo que
no fundo, faz por amor, por prazer. Tudo é pacífico ao redor. Existe muito pouco barulho e espetáculo. Somente a natureza com seus animais, flores, montanhas. Então, um homem em paz consigo mesmo, aquele que não está preocupado em trabalhar para obter nada para si. Então, é isso que o cerca, a paz interior, a natureza, seus animais, flores, montanhas. E um desses é um quadro perfeito, claro. Um homem acostumado à solidão, se colocado em contato com o tumulto e o corre-corre da vida, do dia a dia, o que você acha que vai acontecer com ele? Ele vai ser esmagado, tal como o peixe que vive nas profundezas do mar, logo que é trazido à superfície, desfaz-se em pedaços, privado do peso da água que o mantinha unido. Será que o homem que sempre foi acostumado ao tumulto e ao corre-corre da vida facilmente, se vai para um lugar tranquilo, ele vai ficar bem lá, como um homem tranquilo no meio da cidade? Certamente que não. Então, ele, inclusive, pode perder até o juízo. Então, nós temos o homem ideal. É aquele que, em meio ao maior silêncio e solidão, encontra a mais intensa atividade. Então, atividade, então, trabalho, não é um trabalho unicamente físico, já sabemos. E, em meio à atividade mais intensa, encontra o silêncio e a solidão do deserto. Ele aprendeu o segredo da restrição, controlou a si próprio. Ele atravessa as ruas de uma grande cidade, com todo o trânsito, e sua mente está tão calma como se estivesse numa caverna, onde nenhum som conseguisse alcançar. E ele está trabalhando intensamente o tempo inteiro. Esse é o ideal do Karma Yoga. E se você conseguir e o atingir, realmente aprendeu o segredo do trabalho, o segredo do Karma Yoga. Mas temos de começar do início, assumir os trabalhos à medida que chegam até nós e lentamente tornar-nos cada vez mais altruístas a cada dia. Então, assumirmos o trabalho à medida que chegam até nós. Então, chegou, é nosso dever, vamos cumpri-lo de maneira altruísta. Devemos fazer o trabalho e descobrir a força motriz que nos impulsiona e que, quase sem exceção, nos primeiros anos, descobrimos ser sempre motivos egoístas. Mas esse egoísmo gradualmente derreter-se-á pela persistência, até que finalmente chegará o momento quando realmente conseguiremos realizar trabalho altruísta. Todos nós devemos esperar que algum dia, à medida que lutarmos através das veredas da vida, chegará um momento quando nos tornaremos perfeitamente altruístas. E no momento que atingirmos isso, todos os nossos poderes estarão concentrados e o conhecimento que é nosso se manifestará. E aqui eu abro para críticas, sugestões, colocações, perguntas. Se eu souber, eu digo que sei. Se eu não souber, eu digo que não sei. E pronto. Está aberto, pessoal. Esteja à vontade para... É difícil falar para essa turma de sábios. Todo mundo sabe tudo, ninguém pergunta nada, está acostumado com esse blá, blá, blá. Mas fazer o quê? Será? Ou você trouxe tanta coisa bela e profunda que não tem que ficar, não tem que se discutir, né? Está Estamos assimilando. ainda tentando digerir. Tá assimilando. Como diz Isso aí aí. como disse o Yogi, né? Aquilo que nós conseguimos assimilar, né? É o karma que nos vai dar essa oportunidade. Mas esteja à vontade. Eu disse na última reunião, foi a do Fernando, que estava pavimentando o caminho. É que eu não quis me estender, né? Mas eu ia tocar em outros assuntos, né? Nos kleshas, por exemplo, né? Quando fala lá, quando ele entra nas autorrestrições, primeiramente você tem que conhecer os kleshas, né? Ou seja, tudo aquilo que causa dor, sofrimento e miséria, porque esse é a causa maior, né? E como diz o senhor Buda, o primeiro nobre
a primeira, não, mas o primeiro passo no nobre caminho óptico é justamente a reta crença, a reta compreensão, ou seja, é o discernimento. Todo mundo fala em discernimento, mas é algo dificílimo, né? Você vê as pessoas falarem em discernimento, mas, no fundo, como ele diz aqui, não analise o homem, né, pelo seu desempenho, é aquilo que ele faz diuturnamente, né? Então, por aí você vê que muita gente fala muito em discernimento. É dificílimo, porque não há a mescla, tem que haver uma mescla, né? Aos pés do mestre, inclusive tem uma palestra agora, às 6 horas, com o Igor, ele vai falar sobre aos pés do mestre. Deve ser bastante interessante, vou querer até assistir, né? Mas é importantíssimo. Então, é o primeiro passo, né? É o discernimento. Sem discernimento, não vai a lugar nenhum. Então, há que haver o discernimento, é o primeiro passo, né? E depois vem a ação, a reta ação, que é o quarto passo no nobre caminho óptico, é o quarto passo. Então, a reta ação, saber como agir. Agir de maneira reta, é o reto trabalho, a reta ação. Então, a ação, aquele daqui, tudo é trabalho, tudo é ação. Então, nós pensamos, nós falamos, nós dormimos, tudo isso é ação. E qual é a ação correta? Então, nós temos que aprender. Então, primeiro o discernimento, é o primeiro passo, né? Então, ele já começa, o senhor Buda também, já começa dizendo que... E o próprio Patanjali, né? O próprio Patanjali também, né? O discernimento é capital. Por isso que ele começa com os kleshas, antes de passar diretamente para o caminho, né? Sadhanapada. Mas esteja à vontade, podem comentar aí, perguntar, acrescentar. Frânio Afrânio, diga alguma coisa. Não, eu estou pensando, porque realmente o senhor Vivekananda, quando ele fala as coisas, ele parece estar tratando de um assunto muito simples, que todo mundo pode compreender. E, de fato, se houver um esforço de compreensão, essa coisa pode parecer simples. Mas o grande problema é que a vida em si não é uma proposta simples, é um intercâmbio de várias circunstâncias, porque, como você mesmo falou aí, o homem não vive só, ele trabalha dentro de uma comunidade, né? E essa comunidade é uma diversidade tão grande e ele está sempre posto à prova. Quando ele pensa que sabe alguma coisa, que o seu procedimento está correto, daqui a pouco ele se dá conta de que fez algo errado ali, que botou tudo que ele sabia para baixo. Quer dizer, é uma prática que deve não somente ser pensada, mas é uma coisa a ser internamente e inteiramente vivida. Então, é por isso que não é uma proposta simples, porque envolve pensamentos, emoções, ações, que a todo momento precisa desse discernimento aí que você falou, Edvaldo. Isso é que torna a questão realmente mais difícil. Agora, é preciso que haja um esforço constante de autoavaliação. Se a gente tiver com esse esforço constante de autoavaliação, a gente tem uma possibilidade maior de acertar. Com certeza. Inclusive, aquele livrinho do Dr. Taiming, né? Autocultura, ele é capital, ele é fundamental. Pô, seguindo aqueles passos ali, com seriedade, sinceridade, né? Aquele processo de purificação, vai-se lentamente galgando degraus nessa escada, né? Mas nesse galgar aí, é preciso, então, realmente que haja o discernimento. Então, o caminho está aberto a todos, né? Agora, como diz aqui, né? Tudo isso é merecimento. E o merecimento é o karma. Então, nós somos hoje aquilo que fomos. Então, podemos amanhã ser aquilo que desejamos ser, desde que saibamos como trabalhar, né? Hoje. Então, está em nossas mãos. Nós temos esse poder, né? Então, nós não somos infelizmente, a gente fala muito em termos de nós mesmos como personalidade. Eu vi
Já ouvi alguém dizer que um dia nós seremos logos, logoi, né? Isso é um absurdo, porque isso envolve um eu, e esse eu ele não existe, ele tem que acabar. Quer dizer, não há condição de se... Ninguém vai se tornar logo. De onde vem esse eu? Que eu é esse que vai se tornar logo? Será que é Edivaldo? Edivaldo vai morrer daqui sei lá, pode morrer daqui a pouco. Então, não existe isso. Então, nós somos esse ser maior, esse eu superior, que o Jorge falou no início. Nós somos ele. Agora, o quanto, ou seja, esse eu, que também o São Paulo chama de o Cristo em nós, o quanto o domínio, o controle que nós temos sobre a nossa natureza inferior, então, estamos aqui justamente para aprender isso, a controlar a nossa natureza inferior. Por isso essas restrições, autorrestrições. O seu Patanjali, logo a seguir, ele entra com autodisciplina. Também são 5 passos, né? É o Salka, Santosha, Tapas, Svadhyayas para aprendizagem. Então, é pureza, né? Pureza. A aceitação do Santosha, né? Então, aquilo que a vida nos traz, devemos aceitar de coração aberto, porque é mérito. Então, a vida, ela conspira sempre a favor, sempre adiante. Não existe essa tolice de falar que existe mal. Não existe tolice maior do que isso. O que pode parecer mal, estava lendo uma historinha do Buda, até o nosso irmão Marcos Queiroz mostrou até o livrinho da última aula ali, na última palestra. Tem um outro aqui também, que é o Marcos, em que ele diz, né, que dois irmãos, e um era meio uma idiotia, né, meio tapado, etc. Mas ele fazia todo o esforço para aprender. E o outro irmão mais velho era safo, sabia tudo, etc. Então, entraram para a sanga do Buda, né, os dois. É só que o mais velho chegou, você é burro, você não pode, sai daqui que você não tem... Aí o Buda explica, né, que em vidas passadas, aquele idiota hoje, ele malbaratou o conhecimento, ele desfez de outras pessoas que eram idiotas na época. Quer dizer, então ele estava, através das... ele fora um rei, veja, ele voltou como um... E eles nasceram, a mãe dele estavam caminhando, eles nasceram no meio da estrada, por isso chamamos de pequeno caminho e grande caminho. O grande caminho era o mais velho, o pequeno caminho era esse mais novo. Você estava explicando. Depois dessa vida, o karma está pago. E ele vai seguir adiante. Então, é esse conhecimento que falta à comunidade. É isso que falta. Então, eu acho que sabendo dessas coisas, como sabendo, por exemplo, que ele não é um corpo, né? Então, eu acho que todos esse tipo de... as pessoas têm complexos de isso, daquilo, que existe isso, uma grande besteira, uma grande tolice. Quando aprendemos a ver o outro, o divino, acho que tudo muda, né? Então, esse conhecimento deve estar nos levando para galgar esse espaço, dar esse espaço, entender essas coisas, né? Para que sejamos verdadeiramente irmãos, né? Nós buscamos uma fraternidade. É o primeiro objetivo da sociedade, é se tornar um fulcro, né, para a fraternidade universal. E nós temos que dar essa contribuição. Então, esse conhecimento, eu acho que ele nos direciona a isso. É para isso que nós estamos aqui. Eu acho que é para isso que nós viemos nessa época agora, tanta coisa que está acontecendo aí, para ajudarmos, né, para levar esse conhecimento, trazer mais conforto, né, de toda maneira possível, né, material, espiritual, física, etc. De toda maneira possível. Acho que nós estamos aqui para servir. Como diz o conhecimento, né? Não se vive consigo e para si, vive-se com os outros e para os outros. O dia que a gente esquecer um pouco esse eu, tudo muda, né? O mundo assume ele torna-se totalmente diferente, né? Não é que o mundo muda, nós é que mudamos. Nós passamos a ver o mundo de uma outra perspectiva. E ao entender o mundo, a perspectiva é outra, a nossa ação é outra. Por isso que ele fala aí na reta ação, né? Saber como agir. Mas eu estou falando demais, eu não estou deixando vocês perguntarem nada, falarem nada. Olha, eu queria falar, eu também. Não, Marcos, por favor, vai você, depois eu. Por favor, vai você. Eu até levantei a mãozinha aqui. Pois é, eu vi. Legal. Olha só, no meu
na minha condição ainda de aprendiz, eu tenho lido sobre o karma e tenho considerado assim que a gente vive essa experiência aqui, né, como personalidade, e a gente, como ainda não tem uma consciência plena do eu superior e das nossas realidades mais sutis, por isso que a gente vive nesse entendimento, né? Acreditando no mal, acreditando nesse bem e mal, acreditando que existe esse sofrimento, que isso tudo e não percebendo que isso tudo é parte de um grande teatro da vida que nos ajuda a evoluir em essência. Então, assim, por isso que eu acho compreensível até que a gente não... É difícil até a gente dizer para alguém que está sofrendo que aquilo ali não é nada, que o eu dele é mais evoluído, o ser que está ali está passando aquilo somente por um processo espiritual. É difícil compreender isso, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que essa digamos assim, a função de buscar algo mais evoluído para que a gente possa crescer e entender, né, isso não somente como um consolo, mas como uma realidade. Porque entender como um consolo é apenas ficar martelando na cabeça que isso é verdade sem estar aceitando, sem estar percebendo isso no cerne da questão. Por outro lado, ainda tem uma outra questão que é assim, eu tenho lido muito recentemente assim alguns livros sobre o tempo, né? Sobre o tempo, sobre a eternidade. E a gente, quando fala em karma, a gente acaba sempre associando essa coisa do causa e efeito, né? Mais ação e reação, mais ação do que reação, se a gente buscar numa visão oriental, né? Mas assim, sempre vai haver essa dualidade e sempre também quando existe tempo, mas aí a gente começa a pensar, há algum lugar numa esfera mais elevada onde nem existe tempo, e não havendo tempo, já não vai existir o karma também. Mas aí uma pergunta que eu sempre me fiz, já que senhores do karma estariam talvez acima desse tempo, mas observando essas ligações do tempo, eles não fariam até determinados tipos de ajustes no sentido de você ter um karma acontecendo antes da ação, ou seja, a reação acontecendo antes da ação, porque como não existe essa limitação de tempo, tá entendendo? E nem existe essa preocupação de causalidade num nível mais profundo, a gente nem pode dizer assim que o que eu fiz hoje pode ter uma consequência no futuro, pode ser que já teve essa consequência no passado e assim sucessivamente. Então, eu acho uma coisa tão interessante quando a gente para ampliar, né, e ver que a gente está aqui no mundo de experiências, vivenciando tudo isso e sempre preocupado com o que vem antes e o que vem depois, mas no nível mais transcendente, a gente supera tudo isso, porque não existe o tempo, existe a eternidade, entendeu? Eu queria só que você comentasse um pouco sobre isso. É interessante você falou. Primeiro, você falou primeiro, né? Justamente muito interessante. Não, vai, desculpe. Eu gostei da pergunta. Vai. A compreensão, por isso o discernimento é importante, né? À medida que o ser vai crescendo internamente e a vida vai tomando um outro aspecto, ele entende o sofrimento do outro, mas ele nunca vai chegar para o outro e dizer, porque ele sabe que não vai entender isso. Então, nós temos que comiserar junto com o outro, o sofrimento do outro ser o nosso sofrimento, devemos sofrer junto com ele, porque ele e eu somos nós, né? Somos um, né? Então, a alegria do outro deve ser a minha alegria. Então, não posso chegar para ele e dizer, explicar essas coisas. Esse conhecimento que a gente passa aqui é para quem está seguindo a senda, quem está buscando a senda. O homem que está no mundo, o mundo está praticamente, a humanidade está adormecida em termos de espiritualidade. Então, eu não posso chegar para um indivíduo e falar esse tipo de coisa, né? Isso não seria sabedoria, seria justamente o contrário. Então, isso já não faz sentido. Então, depois, quando você fala em tempo, existe também espaço. Tem um livro do Dr. Taine, Homem, Deus e o Universo. Por que existe o espaço? Por que existe o espaço? Para caber as imagens que são produzidas no tempo. Então, por isso existe o espaço. Tempo e espaço são contíguos,
são contíguos. Então, tempo e espaço são basicamente a mesma coisa. Então, quando você diz, será que o tempo anterior... Eu não posso responder pelos senhores do carro. Desculpa, seriam eles que iriam dizer. Mas, segundo o que a gente estuda, aprende, né, é uma associação. É uma associação. Né? Então, acontece sucessivamente. Então, cada ação, cada palavra está registrada no seu momento, no seu tempo, no seu lugar. Esse é o lugar. Então, eu acredito que é por aí. Então, por isso existe espaço. Porque, no fundo, diz o conhecimento. Quando tudo isso tiver passado, descobriremos que nunca saímos do lugar onde estamos. Né? Cada um de nós está no centro do universo, é o centro do universo. Então, esse tipo de sua colocação é interessante, que dá para a gente esclarecer esse tipo de coisa. Né? Então, será que os senhores do karma vão interferir em alguma coisa? Eu acho que não. Tem uma palestra que eu fiz sobre o Maia, inclusive, que ele fala, olha, eu já estive aqui falando isso com vocês milhares de vezes. Existe a eternidade. Quantas vezes eu já estive aqui e vocês ouvindo essas minhas palavras? A mesma coisa, repetindo a mesma coisa. Quer dizer, inclusive na vida do senhor Yogananda, veja bem, Yogananda, não estou falando de Vivekananda agora, Yogananda. Né? Um jovem se tornou, era discípulo de Yogananda. Então ele estava dizendo o seguinte, quando Vivekananda, no final do século XIX, chegou aos Estados Unidos, ele conseguiu Vivekananda e, no fim, pediu para se tornar um discípulo dele. E o Vivekananda disse para ele o seguinte, olha, eu não sou o seu mestre, mas o seu mestre virá ainda, e ele dará a você uma taça de prata de presente. Isso foi no final do século XIX, início do século XX. Aí, lá para o meado da década de 20, do século XX, Yogananda foi para os Estados Unidos. E essa pessoa se tornou discípulo de Yogananda. E o tempo passou, Yogananda voltou para a Índia. E ele falou, poxa, então Vivekananda errou, ele não me deu presente nenhum. Mas aí, Yogananda teve que retornar aos Estados Unidos. E antes de retornar, ele comprou os presentes e levou para os discípulos dele. Quando ele abriu o presente dele, você já sabe o que estava lá, não sabe? Pode imaginar. Então, é uma associação do tempo. Então, tempo e espaço, eles se sucedem. Então, não acredito que o senhor do karma, eu, particularmente, interfira nessa associação aí. De certa forma, Edivaldo, eu acredito que o que eles devem fazer é mais ou menos o que Fernando fez na semana passada com relação à sua palestra. Eles pavimentam o caminho para a gente percorrer, porque eles, na verdade, têm uma função muito, muito forte, muito poderosa, assim, para construir, né, as situações, os acontecimentos. E, de certa forma, eles não fazem sem consentimento, porque devem fazer dentro de uma programação em que nós próprios participamos quando encarnamos, essa coisa toda, entende? Agora, porque não é uma coisa autoritária, nem uma coisa de cima para baixo, eu acredito que é uma coisa co-participante, né, do processo criativo. E em relação a essa questão da sucessão, eu ainda fico com a pulga atrás da orelha, porque, por exemplo, eu acho até que quando você tem um Dharma e que você produz, faz coisas assim, dentro de uma encarnação, aí você pensa assim, será que vai acontecer o contrário? Eu tenho a reação agora e a ação lá, mas aí é que está a questão. Aí é uma ação que pode estar beneficiando aquele ser, e não está beneficiando só aquele ser para a vida futura, até para o passado também, porque se você está além do tempo, você pode estar interferindo até em existências anteriores suas, porque é uma coisa que está além do tempo. É algo que sobe e vai para uma energia superior, e pode ser até que alguma coisa que a gente sofreu no passado não fosse nem tão sofrida por causa de ações futuras. Então, eu entendo que a vida é sucessiva, mas talvez as ações sejam transcendentes, entendeu? Transcendam ao tempo e ao espaço. Mas aí é uma viagem minha, desculpe. Não, é isso aí. Está aberta a colocação. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu quero perguntar uma coisa. Diga. É o seguinte, eu gostei muito das suas abordagens, muito interessantes, e realmente bota a gente, pelo menos a mim, está botando para pensar muita coisa. Mas eu queria pedir para você falar mais sobre essa questão que você falou, que a gente tem, vamos dizer assim, na mente, a mente já conhece.
mas nós não nos damos conta, quer dizer, então é como você até falou dos véus, né? Que a gente consegue, vai percebendo, vai compreendendo na medida em que esses véus vão sendo tirados ou vão sendo retirados. Eu queria pedir para você, por favor, falar mais sobre isso. Eu achei muito interessante. Queria saber, podia falar mais um pouco sobre essa questão? Bom, primeiro eu vou te remeter ao livro do senhor Narajadasa, né? Sete Véus sobre a Consciência. Você, Pois é, eu vou tomar nota. anote, Sete Véus sobre a Consciência. É muito interessante esse livro. Né? E, depois eu pego. Segundo o Dr. Time, o que é a mente? A mente é um aspecto diferenciado da consciência integrada. Então, a senhora Blavatsky, que ela diz que a mente é assassina do real. Então, veja bem, o que significa isso? A mente, ela cria o mundo. Esse mundo que nós vemos fora de nós é criado pela mente. E como ela é assassina do real, tudo isso, esse mundo, ele é irreal. Por isso que esse mundo é maia. Esse mundo é irreal. Então, à medida que nós formos descerrando esses véus, significa que a nossa consciência está se ampliando. Ou seja, nós estamos adentrando níveis conscienciais cada vez mais profundos, até chegarmos a sermos um homem liberto, e já não haverá mais um eu. Aí será uma consciência cósmica. Né? Então, esse processo, aí ela diz, né? Então, que se mate a mente. O que significa matar a mente? Retornar ao estado integrado. Então, quando descerrado todos os véus, retorna-se ao estado integrado, volta-se à consciência pura. Então, nós somos essa consciência pura. Então, a mente cósmica, a mente universal, a mente logóica e a mente monádica são uma coisa só. O Sr. Taine, nesse livro que ele tem, O Homem, Deus e o Universo, ele diz que tem o Mahabindu, né, e tem o Manubindu. O Mahabindu é o ponto central do universo, e toda a consciência está ali. Daí vem a consciência logóica, a consciência monádica, a consciência cósmica, elas estão todas presas. Então, ou seja, como disse Jesus, né? Eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu estou em ti. Então, é a mesma coisa que dizer, se A igual a B e B igual a C, A igual a C. Então, só existe uma coisa no universo, né? Essa divindade maior. Então, nós somos isso, ou nós somos aquilo, como se costuma dizer no Oriente. O que falta é nós irmos descerrando esses véus, tirando esses véus. Né? Então, para quê? À medida que nós vamos descerrando nós vamos tendo uma compreensão mais profunda da vida, né? O mundo vai se tornando diferente. Não existe um lugar chamado nirvana. Nirvana é um estado de consciência, né? Então, é como a felicidade. Não existe. Você não compra isso. É um estado interno, de interior. É paz, essas coisas não se compram, não estão à venda. Há que ser conquistado. É isso que o senhor Vivekananda fala, que todas essas coisas têm que ser conquistadas. Então, nesse processo essa busca pelo caminho, é que nós vamos, aos poucos, descerrando esses véus. Lentamente, pouco a pouco, e aí a compreensão do mundo vai aumentando e nós vamos nos tornando seres diferentes no sentido de seres melhores no sentido de sermos mais úteis à própria vida, a essa vida maior. É nesse sentido que eu acho que esse descerrar os véus vai nos afastando da periferia. A periferia é esse mundo de ilusão, aí, o mundo de Maia, o mundo de Mara. Atualmente, principalmente, é o mundo de Mara. Né? Mara é o deus que dá todo tipo de ilusão, que oferece aquilo que você deseja, ele coloca à sua disposição. Então, o homem sai louco atrás de tudo que é tipo de tolice, achando que isso traz felicidade. Então, não existe nada fora de nós, tudo está dentro de nós. O prazer está dentro de nós. Já contei uma vez na loja uma história, quando eu era menino, ainda estava lá no Rio. Você devia estar lá nessa época também. Um indivíduo lá, ele era casado, tinha mulher, filho, tudo, arrumou um amante. Só que essa amante era muito possessiva. Eu sei que acabou que ela queria arrancar ele da casa dele de qualquer maneira, e ele não queria. Então ela se aproximou da família,
ela raptou a filha dele, levou lá na Igreja da Penha, ali no pé da Igreja da Penha, matou a menina, queimou o corpo. Esse crime foi chamado lá no Rio de a Fera da Penha. A Fera, me lembro. Pois, A Fera da Penha, me lembro, é. Pois então, agora a pergunta que eu faço é, será que o prazer que ele encontrava nessa mulher antes, ele vai encontrar agora? Então, o que está fora de nós é a causa instrumental. O prazer, a satisfação está dentro de nós. E nós transferimos para fora. Isso é o que faz Mara, esse mundo material, esse rei da materialidade. Então, quando entendermos que fora de nós, que é ilusão, que nós somos o próprio universo, por isso que nós somos um microcosmo, tudo deverá mudar. Né? Agora, depende de nós. Aí vem a seriedade, a sinceridade na busca do caminho, cumprimento dos deveres, né? Responsabilidade, etc. E tal. Muito obrigada. Joia, foi ótimo. Bom, então eu quero falar também um pouquinho, e principalmente, estão ouvindo direitinho? Tá ótimo. Principalmente depois da fala de Edivaldo, essa última, ele me inspirou a falar, porque durante todo o tempo que eu estou lá na loja, eu fazia muita pergunta para Edivaldo no começo. Ele dizia assim, leia o livro, não sei o que lá, leia o livro tal, O Homem, Deus e o Universo. Aí leia isso, leia aquilo. Eu digo, mas Edivaldo, eu não vou conseguir comprar tudo, não é nem comprar, mas é ler isso tudo, assimilar isso tudo. Mas não precisava nem comprar isso tudo, nem ler isso tudo, porque Edivaldo ele tem uma característica de dizer algumas coisas que tocam muito, pelo menos em mim, e algumas coisas ficam completamente registradas, né? Depois eu vou falar desse registro e por que ele me inspirou com esse negócio desses véus e essa luz interna. Eu achei essa palestra belíssima, eu já assisti muitas palestras suas, Edivaldo, mas essa me tocou profundamente, e como o Jorge falou, foi uma palestra muito bonita, primeiro porque você trouxe essa visão do karma como trabalho, né? Não é ação e reação, você fez isso, você vai pagar isso, eu não vejo muito assim, mas eu também não sabia direito como é que eu iria ver. E aí me reportou essa última sua fala de uma coisa que você me disse, acho que foi até numa dessas escolas aí que nós nos encontramos, que nós estamos como se fôssemos uma torre, só que ela é iluminada por dentro e existem várias janelas, cada janela tem uma cortina ou um véu, não sei se você se lembra disso, isso como se mudou minha vida, porque o que a gente estava aqui, você disse nessa época, era descortinar esses véus, abrir essas cortinas. E, à medida em que nós fôssemos vivendo, estudando e praticando, e aí eu entro com o trabalho trabalhando, né, nós vamos deixando essas janelas iluminadas, até que um dia vai estar tudo iluminado, de dentro para fora. E eu ficava, bom, então quer dizer que eu tenho que procurar o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou iluminar, mas de fora. Porque fora é, como você disse, é tudo uma ilusão. Então, eu trazer para você isso que você me falou, como várias outras coisas, que você às vezes falava no chá, você falava quando eu perguntava, você trazia essas questões, mas essa questão foi muito importante para mim. E você falou agora de novo, e aí eu me lembrei disso, ou seja, era uma torre que estava iluminada por dentro, cheia de janelinha, né? Um palácio lá, tudo escuro. E aí, à medida que eu, de dentro para fora, vou descortinando esses véus, essas janelas iluminadas, vamos iluminando lá fora aquilo que está dentro de nós. Não adianta iluminar lá de fora. E aí eu trago essa coisa do trabalho, né? Na verdade, minha avó, quando eu era pequena, ela dizia uma coisa assim que eu não entendia bem. Quem não vive para servir, não serve para viver. Eu digo, mas é servir o quê? Servir o quê? Comida, gente, ajudar, não sei o quê. E ela, não, é serviço, minha filha. Mas eu não sabia direito o que era serviço, né? Criança e pré-adolescente. Mas ela dizia, você faz, então, uma série de coisas em casa. Você varre, você lava as coisas, você me ajuda, você faz coisas para as pessoas, né? De uma forma geral. Faz tudo para si. E aí eu vejo que hoje me lembrei disso também. A gente tem que trabalhar. E
trabalhar no sentido de que, se está dentro de mim, eu imagino, aí já é conjectura minha, que nós trazemos isso como méritos ou como valores que nós trazemos do passado. Porque aí, dentro de mim, iluminado, eu vou conseguir iluminar o resto. E lembro de uma amiga que diz assim, às vezes eu falo alguma coisa lá, mas você já nasceu assim, você já nasceu sabendo meditar, tendo mais, entendendo mais as coisas, pensando mais, intuindo mais. Eu digo, não, acho que todo mundo tem isso, mas ela sempre lembra. E aí, quando você fala disso que nós trazemos, aí eu me lembro disso tudo. Então, eu fiquei absolutamente encantada, mas é aquele encanto real, da gente lembrar de coisas de infância, de médio, de Edivaldo me falando dessa torre escura que vai sendo iluminada. E eu acho que isso é um ganho, foi um ganho para mim, e eu vejo como, não é que eu tenha aprendido tanto, mas como eu percorri um caminho para poder melhorar esse meu entendimento. E hoje, agradecido do fundo de meu coração, da minha alma, porque eu achei essa palestra muito, muito, muito bonita. E agradeço imensamente. Viu? Falei demais, mas pelo menos eu trouxe aquilo que eu estava pensando e matutando aqui para você. Viu? Muito obrigada. Aberto. Alguém mais? Uma pergunta? Não, eu não queria pergunta, mas eu me lembro agora, ela lembrou de uma palestra, e eu me lembrei também de uma palestra que você fez, que para mim foi assim, eu também lembro das coisas, que você falando assim, que o sacrifício, muitas vezes, que a gente acha que é o sacrifício, né? De primeira mão a gente acha que é um sacrifício, na verdade é uma entrega a algo maior, a algo melhor, a algo mais profundo e mais verdadeiro, mais consonante com o nosso verdadeiro ser. Eu me lembro bem dessa palestra, e de vez em quando me vem essa lembrança, que é muito boa, só isso. Porque ela lembrou das coisas, eu falei, não, realmente, eu me lembro bem dessa palestra também, que foi maravilhosa. Muito obrigada. Deus lhe abençoe. Amém. Pois é, nós não, como diz, não vivemos, o homem não vive consigo e para si, deve se viver com os outros e para os outros. Né? Quanto mais a gente esquecer esse eu, melhor. Então, ajudar sempre, né? Esse é o que a tua avó falava, Cris, servir, é o serviço, servir. E é o quarto passo no nobre caminho óptimo do Senhor Buda. Saber servir, saber trabalhar, a reta ação, isso é importante. Então, esse conhecimento, eu acho que ele é bom, porque ele, de alguma maneira, aos poucos, nos liberta, né, de tudo isso que nos cerca, né? Tanta coisa que é aparentemente ruim, mas se você tiver a real compreensão do mundo, das coisas, tudo muda de figura, né? Tudo é melhor, né? Tudo melhor. Então, aí que ele diz aqui no final, né? Tudo que existe é o quê? Que ele fala no repor, né? Aquele que trabalha por amor, ele não cansa, ele não trabalha. Aí o que existe para ele é a natureza, Deus, as árvores, né? Os animais, as flores. É isso que é o verdadeiro viver. Não é o trabalhar por obter alguma coisa. O motivo para o trabalho. Edivaldo? Pronto, senhores. Fique à vontade. Alguma coisa? Diga, Fernando. Estou ouvindo. Oi, Edivaldo, obrigado pela sua palestra, pelas suas palavras. E a mim, seu trabalho hoje, né, falando em Carmen Olga, né, seu trabalho hoje me fez lembrar muito os ideais, né, ligados à devoção, à religião. A gente tem, por exemplo, no caso do espiritismo, a caridade, né? A gente tem frases, né, bíblicas, né? Fora da caridade, ou melhor, a fé sem obras é morta, né? Fora da caridade não há salvação. Enfim, eu acho que o Karma Yoga é uma exortação, né, a esse trabalho prático, né? Eu acho que se liga também um pouco à própria OTS, né, Ordem Teosófica de Serviço, que é um braço, digamos assim, um trabalho paralelo de membros da Sociedade Teosófica, que foi, inclusive, fundada pela senhora Anne Besant, né? Uhum. Que foi a segunda presidente da ST. Então, é um tema
extremamente importante, né, e que reverbera, na verdade, naquilo que é mais fundamental, né, que é realmente a ação, né? A gente tem a teoria, mas a prática é fundamental. Obrigado. Bom, e já que é um dia de lembranças sobre o que o Edivaldo ensinou, falou, eu vou também dizer da minha parte aqui, da influência do Edivaldo. Há muito tempo, logo que eu cheguei, Edivaldo falou numa coisa, o conhecimento não instrumental. Eu gostei dessa afirmação. Ai, que Fiquei pensando interessante. nisso. E fiquei pensando nisso, porque verdadeiramente as nossas referências é aquilo que é o conhecido, até como diz o senhor Krishnamurti, né? Aquilo que é o conhecido. Então, a gente fica muito preso ao conhecido e todas as nossas referências viram referências da nossa experiência mental, vivencial, coisa, digamos, que a gente aprendeu no passado. Mas esse conhecimento instrumental é algo de novo, é algo intuicional, é aquele conhecimento que está dentro de nós e nós ansiamos por alcançá-lo e ficamos prisioneiros do passado. Então, eu gostei muito dessa parte quando Edivaldo falou, porque isso forçou o meu raciocínio para ultrapassar essa barreira. Evidentemente que eu ainda não consegui chegar lá, mas eu estou tentando, entendeu? A chegar a esse conhecimento não instrumental, que é a meta realmente da iluminação, evidentemente. Mas é um exercício que a gente pode ir fazendo a todo dia, né? Porque, aliás, nesse ponto, o senhor Krishnamurti é muito feliz, porque ele insiste praticamente as afirmações dele é só em torno disso, né? Você está sempre preso ao passado, etc, etc. Né? Ou seja, nós estamos assim como se tivéssemos a referência somente no nosso impulso mental. A gente não consegue, a não ser com esse esforço do conhecimento não instrumental, avançar para essa dimensão cósmica. Então, o Edivaldo me fez esse desafio e isso é muito bom. Legal. Mais alguém? Edivaldo, Pois é. Diga. eu achei muito interessante quando você colocou ali que a meta, o objetivo do ser humano seria o conhecimento, não o prazer, né? Essa felicidade material que ainda, infelizmente, a maioria das pessoas buscam, né? Então, nesse conhecimento, a gente poderia incluir, ou seria o autoconhecimento? Bingo. Bingo. Bingo? Você colocou o dedo na ferida. Entendi. Porque na hora que você falou, eu trouxe para... É isso, né? A gente, né, busca isso, é como se falou aí, tirar os véus da consciência, né? Com Se certeza. autoconhecer. E aos poucos, né? É uma expansão de consciência que ocorre, né? É como ele falou, naqueles homens em quem esse véu está sendo retirado, ele diz que ele está aprendendo. Onde esse véu está firmemente grudado, esse é o ignorante. Esse aí domina a vidya, Mara, Maya. Mas isso é ruim? Não. Esse é o Pravriti Marga, né? Nós já tivemos nele, nós já fomos grandes criminosos, assassinos, ladrões, já fazemos de tudo. Porque para chegar a santo, você tem que ser o pecador. Não adianta ninguém querer pensar que já nasceu santo. Não. E hoje nós vivemos uma vida de retidão, mas aprendemos com os golpes do passado. Porque, como ele diz aqui, né, os golpes são como esse fogo interior está dentro de nós. É como a pedra dos quilos, né? Quando você risca, o fósforo, etc., desperta o gigante que está dentro de nós. Essas pauladas,
Aí que eu vou dizendo, o Cristo ele vai adquirindo cada vez mais poder sobre a natureza inferior. Só existe o Cristo, né? É o eu superior, é Atma, não existe mais nada, é isso que existe. Né? Então, é um processo que a própria divindade se impõe. E no Oriente isso é chamado de Lila. Né? É o Lila. Né? Agora, o que é o Lila? Quando tivermos, como diz a senhora Andesant, não, Mabel Collin, né? Quem ditou para ela foi o mestre Serapis. Entrarás na luz, mas não tocarás da chama. Né? Então, apesar de todo o conhecimento, etc., não tocarás da chama jamais. Então, nossa meta é essa, né? Essa expansão de consciência, cada vez mais. Né? Deixarmos para trás essa ilusão enorme que vivemos aqui, os homens se degradando, achando que um é diferente do outro, esquecendo. Quem já leu o livro da senhora Blavatsky, Tibete Tulku, vai entender isso com uma clareza. E quem leu também o capítulo sobre a evolução da vida do Sr. Narayadasa, naquele livro Fundamento de Teosofia, fica claro. Então, esses veículos que nós usamos, isso é descartável. Então, em vez de se considerar esse troço, o senhor Vivekananda diz, isso vale tanto quanto um quadro pendurado na parede. Não vale nada. É um objeto que a gente usa. Né? Está sujeito à decrepitude, à doença, à morte. Né? Então, nasceu, vai morrer. Tudo que vem existente vai sair da existência. Até o sistema solar. Ai, que medo! Agora, Edivaldo, você falando bingo, você não é por nada não, você vai estar estimulando o prazer do jogo aí para ele. Não entendi nada. Como é? Brincadeira. Você dizendo bingo, você está estimulando o prazer do jogo. Ah. Brincadeirinha. Tem isso também. Mas prazer interno. O homem acha que ganhando na loteria vai ficar rico, como ele diz aqui, né? O cara luta para se tornar um milionário. Ele vai descobrir que ele trapaceou tanta gente, fez tanta coisa ruim, que não vale a pena. Quem vai dizer isso? É ele? É a personalidade? Não, é o eu interno. A gente sabe quando está fazendo uma coisa errada, é instintivo, é automático. Então, é esse o poder do divino sobre o temporal. Né? É esse poder que nós temos que buscar exercer, né? Trazer na nossa natureza inferior sob o máximo instinto e controle. É trilhar o fio da navalha, como diz o conhecimento. Né? Mas há que se trilhar. Estamos no caminho para isso. Né? Então, é fácil? Não é fácil. É como diz no Gita, né? Quando a Arjuna diz, Krishna manda a Arjuna controlar a mente, ele diz, mas não é como controlar o vento. Mas tem que treinar, tem que tentar. Né? Então, há que se treinar, há que se tentar. Então, a mente é difícil. Né? Mas no dia que a gente não aparece sobre meditação, me dá umas dicas de como você meditar no coração. E aí você vai ver que a mente ela pauseia, tranquila, e você consegue. Bom, mas alguém... Aí seria outra palestra. Bem, meus irmãos, agradecemos imensamente o brilhante trabalho do nosso irmão Edivaldo e acho que todos nós estamos muito satisfeitos com a beleza que pudemos obter nessa tarde. Eu pedirei ao irmão Jorge que comentasse sobre a programação daqui a 15 dias e também do final do mês aí, que vai haver aquele evento até internacional aí cujo nome eu não me... A Escola de Inverno. Escola de Inverno. A Escola Internacional, né, de Teosofia e Seminário de Inverno. Exatamente, pode comentar. Começa quarta-feira. Não é isso, Edivaldo? Isso. Dia 28, é? A inscrição para membro é R$70. Pode ser feita diretamente pela conta da editora no Banco do Brasil. Dia 28 é quarta-feira. Quarta-feira, começa às 20 horas. Então, o próximo sábado, que é 31, não teremos reunião, que vai estar ocorrendo esse seminário, vai ter o Timboide, né?
fazendo a palestra final, tem outros palestrantes internacionais. Lloyd, Ravi Ravindra. Esse E- Rabi Ravinda, daquele livro Comer Sussurros de Outra Margem. Olha, eu não quero, Ricardo Crema. eu não quero deixar vocês com inveja, não, mas já conversei muito com o Ravindra, inclusive ele assinou, botou uma dedicatória nesse livrinho aí que a nossa irmã falou, Sussurro da Outra Margem. Conheci ele em 93, em Brasília, conversamos muito, e ele é muito agradável. Eu me lembro, eu estava lá também, Edivaldo. Lembro? Eu sei. O meu também está autografado por ele. Ninguém vai ficar com inveja de você, não, Edvaldo, porque depois da sua palestra a gente já virou um ser mais evoluído um pouquinho. Mas então vai ser um seminário assim imperdível, né? Quem não se inscreveu ainda pode se inscrever, né? E a partir de quarta teremos aí essa maratona teosófica. E 31, como vai ser o sábado que vai estar ocorrendo o evento, não vamos ter reunião aqui. Aí no dia 7 de agosto, que é o primeiro sábado seguinte, o próprio irmão Afrânio vai estar nos brindando com Arte e Intuição Espiritual 2. Não é isso, Afrânio? Perfeito, é isso aí. Beleza. Pois é, então estamos convidados, e como diz o irmão Cláudio, que está aí quietinho, convidados Rapaz, a convidar. eu saí e voltei, rapaz. A bateria aqui acabou aqui, mas eu retornei agora aqui. E se me for permitido aí, eu quero também poder dar minha... Deixa eu acender aqui o vídeo aqui. Aí, Joia! Agora sim. E aí, Cristina? Aí todo mundo falando de Edivaldo aí, né? A minha simbologia que eu tenho assim para Edivaldo, né? Que às vezes até a gente entrava num certo debate na sala, né? Ali na maneira que ele coloca, porque ele aponta só o topo da montanha, rapaz. Aí a gente fica... Mas peraí, rapaz, mas tem aqui também o pé da montanha, tem o meio da montanha aqui também, que a gente também está aqui, e ele só mostrando a gente lá o topo, né? Ele, pô, esse cara não é mole não, rapaz, esse cara não aceita aí meio termo não, como ele diz, né? Ou é ou não é. Eu digo, pô, isso sempre ajuda a gente, né? Sem dúvida, a refletir, né? Um pouco assim com a caminhada que cada um está fazendo. Eu peguei já no meio, né? Aí a palestra dele, infelizmente, mas gostei muito sempre da maneira, né? Como ele aborda. E o que me ocorre assim em relação ao karma assim, né? O processo kármico é um processo que é desenvolvido em cada encarnação, ou seja, nós estarmos aqui, né? Nesse mundo com... Eu vejo as relações, é isso que eu quero chegar. Eu vejo as relações onde tudo se dá, vamos dizer assim. É óbvio que você sozinho mesmo, você pode estar fazendo... comer comidas ruins e tudo, você karmicamente está criando aí que seu órgão aí, lá no futuro, né, ele tem um problema, né, você tem tal. Mas eu acho que as relações é onde se dá, né, vamos dizer assim, a maior parte, né, do processo kármico, tanto para que você construa, porque já que o karma não é uma coisa que se adquire de ruim, não, é bom também, ou seja, é um resultado que não tem... Não mede, né? É um resultado real do que você faz na vida, né? Do que você coloca na vida. Então, eu vejo as relações como o ponto fundamental de reflexão nossa para o processo kármico. Onde é que eu quero chegar? Eu estava essa semana com uma colaboradora nossa, né, na empresa, e ela fez uma coisa lá, e eu cheguei e falei, pô, mas isso aí não está legal, não sei o que e tal. E eu notei que logo depois que eu fiz isso, ela também, quando eu requisitei ela também respondeu na mesma
no mesmo tom ali, né? Aí eu digo, pô, legal. E eu parei para pensar assim, numa reflexão que eu sempre fiz, que vamos chamar aqui de tênis e frescobol, né? Tênis e frescobol. O que é uma relação tênis? Tênis é um esporte que você joga para acertar a bola na quadra, no lugar onde você não possa pegar. Eu ganho se eu acertar a bola onde você não pegue, tá certo? Ou seja, eu ganho com a sua derrota, né? Com você perdendo. E o frescobol, que é aquele tênis de praia, você ganha quando você mantém a bola sempre de um para o outro. Quer dizer, você pode jogar até a cara no chão, na areia, para que aquela bola chegue para o outro, né, da melhor forma. Esse é o grande. Ai, que ótimo! Aí o outro também lá se desbanda lá para poder jogar a bola para você, e aí fica aquele jogo. Ai, que beleza! E se mantém aquele jogo, ou seja, é um dando ao outro o melhor que tem. Então, eu vejo assim que na vida a gente termina, sem perceber, estabelecendo um jogo de tênis ou um jogo de frescobol. Eu acho que quando você mantém um jogo de frescobol, ou seja, você cuida da gentileza, você usa menos preconceitos, tá certo? Você vê a todos como iguais, né? Você quebra essa barreira de cor, de sexo, de gênero, enfim. Quanto mais você quebra isso, ou seja, quanto mais você flui as relações, né? Dentro desse entendimento que todos têm uma luz, né? Que isso une a todos, né? Todos internamente, mesmo que, como a Cristina falou aquilo ali do Edivaldo, falou, é difícil, eu falava, Cristina, não sei se você lembra muito da lâmpada, né? Eu mostrava em cima do Alto Cultura, né? A lâmpada que está lá, se ela tivesse toda coberta de poeira, você não teria uma iluminação perfeita ali na sala, né? À medida que você vai limpando a lâmpada, a luz vai aparecendo, né? E esse processo é um processo que acontece com cada um de nós, dentro do processo de autocultura, de purificação, que você vai sendo cada vez melhor, cada vez que você vai limpando as impurezas, ou seja, não é nem um processo de botar na xícara, que isso até Edivaldo usava essas simbologias também, mas é de esvaziar, né? Vamos dizer assim, é de tirar aquilo que está obstruindo, aquilo que está acumulando, aquilo que está obstruindo, né? É você ir limpando, tornando a água mais clara, né? Então, o que eu trago assim apenas para os irmãos, não sei se também faz muito sentido, mas é essa questão do frescobol e do tênis, né? Eu acho que quando você cria essa interação, você faz da vida das pessoas melhor, com coisas simples, com palavras mais simples, sempre com uma vontade, vamos dizer assim, de que você deixa ali algo de bom naquela pessoa, né? Você jogar uma sementezinha ali, que seja, obviamente, do seu conhecimento, do seu estudo, como a gente aqui está aqui trocando, né? Trocando as experiências de vida, né? Se torna melhor. E, ao contrário, é quando você, né, quer jogar tênis, você joga de uma maneira, aí você olha aqui, pô, né, fulano ali é rico. Rico não é espiritual, né? Rico não é espiritual, o cara tem cheio de dinheiro, aquele cara não pode, jamais vai ser um Buda, né? Ou então aquele cara é sujo, é pobre, né? Ou é gordo, é rico, ou bebe ou não bebe, ou come ou não come, ou entende como é que é? Eu acho que a gente ou é bolsonarista, ou é petista, entende? Essas coisas que a gente, sem querer, a gente joga tênis, porque a gente fica vendo, né, que o outro não é igual a gente, o outro não está estudando como eu estudo, né? Não estuda, não leu tantos livros, entendeu? Então, ele não é uma pessoa que... Não é assim. Às vezes, a gente, uma pessoa simples do campo, às vezes ela vai captar a sabedoria de outras formas, né? De outras formas, não só necessariamente da mesma forma que a gente faz a nossa captação. Então, entender isso, ver luz, né, em tudo, em todos, né? Eu acho que talvez seja algo que nos deixe aliviar um pouco mais. Como dizia o meu pai, Jorge Branco, lembra muito, que era a frase mais querida do nosso Demóstenes Araújo, é procurar e aliviar o pesado karma do mundo. Ele, inclusive, mandou fazer uma flâmula,
não sei se você sabe o que é flâmula, que é aquela peça, né? Escrito essa frase, ele distribuía, ele dava a muitas pessoas essa frase: procurar e aliviar o pesado karma do mundo. Edivaldo, muito obrigado, irmão. Assim, é um prazer, uma gratidão realmente ter você como irmão, como um amigo, ouvir a sua experiência de vida, a forma como você coloca as coisas, sempre traz a gente para um processo de elevação. Isso é muito legal. Cláudio, eu adorei sua analogia aí do frescobol, bem no espírito olímpico. Mas não tem frescobol, não, por enquanto, nos né? Jogos Olímpicos. Vamos lá. É isso. Só para arrematar aí o que a Frane pediu para falar. Então, as palestras, ou os convidados, Ravi Ravindra, José Pacheco, de Portugal. Ravi Ravindra é do Canadá. Vicente Rauchin, esse cara, quem já ouviu, já leu, tem aquele livro, né? O Poder da Autotransformação, uma coisa assim, né? Que é espetacular. E Catalina, que é uma jovem, que acho que ela é da Colômbia, e mora agora em Adiá. Tem o Roberto Crema, que é o reitor da Unipaz, o Joy Garcia aqui, um doutor em educação, e o Tim Boyd, que vai encerrar. E o tema é educação teosófica. Então, está assim, um tema bem, né, atual, bem próprio. Viu, Jorge? Só para colocar os pingos nos is. O Ravi Ravindra é indiano, radicado nos Estados Unidos. No Mas Canadá. ele está aqui como do Canadá. Parece que ele está lecionando lá, não é? Ele na universidade lá no Canadá há muito tempo. Mas ele é indiano. Mas é indiano. Uhum. Beleza. Pois é. E aí, Afrânio? Eu acho que chegamos ao fim. Você pode fazer, então, a meditação final. A irmã Iranê apareceu ali. Quer falar alguma coisa, Iranê? Não. Está tudo bem. Estamos com saudade. Iranê, só uma pergunta que acho que interessa a todo mundo aqui também. Em relação agora, nós estamos num período astrológico que tem uma história de Marte aí, não tem uma coisa desse final de julho, que é uma presença marciana aí de braveza, de agressão, não tem, não? Sim, agora? Sim, tem. Mas tá aqui, isso aí vale no mundo e influencia em cada um, não é? São influências, vibrações que estão sempre atuando. E, no momento, nós estamos passando por aspectos que normalmente acontecem todo início de século, eu acredito. E esses movimentos vêm e vão periodicamente. E agora está tendo uma quadratura que está envolvendo... É um aspecto negativo que realmente vai tensionar e fica naquela beirinha da coisa para explodir. Mas eu creio que nossa guerra agora é um jogo de mentiras, é um jogo de falcatruas, mais do que uma guerra realmente, porque está todo mundo com medo de todo mundo, né? Então, as guerras agora são mais sutis nesse aspecto da violência explícita. A violência explícita está acontecendo no nosso dia a dia. E as pessoas estão bem melindrosas. Então, cada um pode explodir se não trabalhar isso que um Edivaldo trouxe. É um momento de desafio. A gente tem que trabalhar a si mesmo para superar a reação. Finalmente, nós usamos veículos de ação que são para agir, mas a gente vive reagindo. Então, eu acho que esse aspecto ele tensiona as pessoas que estão pouco preparadas para a ação e ficam mais reativas. Então, elas vão estar mais provocadas. E essa reatividade dentro do coletivo traz os choques, né? Então, a gente está passando por um momento conflituado que eu nem ouso falar para não alimentar as formas mentais. As formas de pensamento, tá bom. Obrigada. Eu queria lembrar que agora já está em final de julho, por isso eu lembrei dessa história, mas tudo bem.
Vai atiçar muita coisa. E a Muito irmã já obrigada. sabe que está convidada para, quando quiser, fazer a sua apresentação, inclusive sobre esses símbolos, esses arquétipos. Será muito Exato. interessante nessa, Muito. né, forma que a irmã coloca, né, na forma Muito útil. espiritual, né? Então, irmã, verdade. quando quiser, nós Útil e estamos aqui necessário. ávidos, né, por Exato, essa exatamente. participação da irmã, não é isso? Exatamente. Pode nos brindar. Então, vamos Você encerrar. vê que eu até solicitei agora, a presença dela agora. Ok, Jorge, Devido então ao podemos adiantado da proceder. hora, né? Podemos proceder aí à meditação final. E tem daqui a pouco aos pés do mestre, né, Edivaldo? Então, como fizemos na abertura, vamos nos colocar numa posição confortável, a coluna ereta, os olhos suavemente fechados, tentando conectar esse ser interno, essa condição espiritual, real, nossa, que somos verdadeiramente, e que esse conhecimento, esses ensinamentos trazidos pelo irmão Edivaldo possam ser as setas que tanto precisamos na nossa caminhada. E podemos encerrar com o mantra da unidade. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que por isso mesmo é uno com todos os outros. Saúde e paz. Boa semana a todos. Edivaldo, um abraço, parabéns pela palestra. Muito obrigada. Achei excelente. Valeu. Parabéns, Obrigada, Edivaldo. Obrigado a todos. Cláudio, Valeu, Edivaldo.